tudo bem? Sexto ano, vamos, né, dar continuidade na nossa matéria, que vai ser, né, a continuação, vai ser a história geológica do nosso planeta Terra, tá? Então, o que seria essa história geológica? A ciência, né, por meio da qual composição, a estrutura e a evolução do nosso planeta, elas são estudadas e ela domina-se como geologia, que é o estudo do planeta, que é o estudo da Terra. Nessa área de pesquisa, também são analisados o processo que ocorre no interior, tá? E no parte superfície da Terra. Então, a parte do interior seria o quê? O núcleo, o manto, tá? E a superfície é o que nos cercam aqui, tanto a crosta como a nossa atmosfera também. E elas são utilizadas do quê? São utilizadas de fósseis, né, e rochas para reconstruir a história do planeta. Então faz a história da data, né? Eles estudam a questão do carbono de um fóssil, de uma rocha, para saber a data que essa rocha ou que esse fóssil, né, teria. Então, por meio desses ou dessas investigações, né, é possível então descobrir mais informações sobre as espécies, né, tanto de animais e vegetais, que viveram no passado, né, de 1000 ou milhões de anos. E os climas, né, que viviam também, não só eles, mas como que era a temperatura, né, há milhões ou há 1000 anos atrás. Com base em todas as evidências, né, de fósseis e rochas, os geólogos, né, que são chamados em fase de geologia, puderam, né, estipular a idade do planeta, tá? Como a história da Terra abrange um período muito longo e repleto de acontecimentos. Por exemplo, o quê? A formação das primeiras rochas, né? E dos continentes, dos oceanos, da vida animal e vegetal. E os geólogos se organizam. Cenozoica, ó, Cenozoica. 65 milhões de anos, aqui, ó, de 70, 50, tá? Já é nesse período bem mais moderno. Passamos todo por esse processo para chegarmos aqui nos dobramentos modernos, que são o quê? Depressões da nossa crosta terrestre, que elas são preenchidas, né, por detritos provenientes dessas áreas circundadas. São áreas de extensão variável, tá? Que por causa desse processo do acúmulo de sedimentos, que são esse pozinho que eu falo para você, que é o quê? Que é a parte do intemperismo, que é a água, o vento, o degelo, né? Levam para a parte mais baixa e vai se solidificando e fazendo camadas em cima do outro até formar essa estrutura rochosa também, tá? Então, por causa desse processo de acúmulo, né, ela pode sofrer o quê? Um rebaixamento do relevo, que são grandes fontes, né, de óleo e gás natural hoje. E as principais reservas petrolíferas, de onde se tira o petróleo, e carbonífera, né, de plantas, que é o quê? A gente fala carbonífera, a gente pode falar do carvão mineral, tá? Que são que o resto, né, de florestas mortas de milhares de anos atrás. Eles estão localizados em áreas do que? De bacias sedimentares. Então, se a gente for qualquer lugar de uma, né, que a gente for extrair um petróleo, que a gente vê Petrobras, enfim, ela é extraída do quê? O que é o petróleo? São fósseis, né? São restos de vegetais que se decomporam há milhões de anos e formaram o petróleo. Então, isso se encontra onde? Só em bacias sedimentares, tá? Em rochas sedimentares. E aqui, só para vocês darem uma olhadinha, a gente tem a estrutura geológica do Brasil, estão vendo? Cada corzinha representa, tá, a sua característica, tá? Então, aqui a gente pode, né, observar pelo mapa. O Brasil, ele apresenta uma estrutura geológica em seu território com bacias sedimentares e escudo cristalino. Então, data-se de estudo cristalino. Escudo cristalino é o quê? É a parte da formação do planeta, né, que data de 4,5 a 2,5 bilhões de anos. É a parte mais antiga da Terra. E sedimentares, que são o quê? As mais recentes. E ela se trata de área de formação antiga que tem dobramentos também modernos. Então, aqui a gente tem tanto modernos quanto antigos, tá? As bacias sedimentares, ela ocupa a maior parte do nosso território, né, que corresponde a 64% mais ou menos. E essas áreas foram formadas nas eras, que a gente vai voltar depois naquela tabela, paleozoica, mesozoica e cenozoica, tá? Que foi aquele esqueminha lá que a gente viu naquela tabela, que são os períodos, né? E os 36 restantes do nosso território, ele é formado pelo quê? Pela parte mais antiga, que é o quê? O
escudos cristalinos, que essas áreas são decorrentes do pré-cambriano, sendo desse total 32% formados no período arqueozoico, então quer dizer, quando não tinha vida no planeta também, tá? E 4% no proterozoico. E são áreas de estabilidade tectônicas, né, de que eram movimentos das placas quando tinha deriva continental ainda, que sofreram intensos processos erosivos, tá? Então, vocês estão vendo aqui o mapa, apresenta uma estrutura geológica, né, do Brasil. Então, aqui, ó, então, você vai aqui, como que eu vou saber que é o escudo cristalino? Só olhar pela cor, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o amarelinho com o marrom, são o quê? Cristalinos, são os mais antigos. Se a gente vê a nossa Serra do Mar, ó, ela é toda antiga formação, muito mais antiga do que se a gente pegar a parte da Amazônia, ó, que são sedimentares, ó, a bacia do Maranhão, aqui, ó, a bacia numa parte litorânea aqui do Nordeste, do Sul, né, grande parte. Então, aqui marca o que? O período, né, terreno arqueanos e terrenos alonguianos, né, que são ricos em jazidos e minerais, tá? Então, aqui, ó, pela cor você vai identificar qual é a parte mais antiga do nosso território brasileiro. Predomina-se mais o moderno, mas a gente tem bastante escudos cristalinos bem significantes aqui no nosso Brasil, tá? E aqui a gente tem o que? Só para reforçar, nós temos o que? Em todos, né, as rochas, existem diversos minerais, então, seja metálico ou não metálico. E como vimos anteriormente naquelas aulas, quando aparece considerável interesse econômico, ela pode ser denominada o quê? Minérios. Como parte, né, considerável do nosso país, ele é um escudo cristalino, né, que é muito antigo. Ela tem a presença de quê? De minérios, e é notável que faz com que essas áreas do território ganhem um grande valor comercial, as pessoas gostam de explorar. Aí eu coloquei o exemplo aqui, que é Minas Gerais, tá? Então, a gente tem Belo Horizonte, tá? Aqui, ó, e Ouro Preto. Então, quadrilátero por quê, ó? Você pega Belo Horizonte, vem a Santa Bárbara, Mariana, Ouro Preto, Congonhas, e aí você sobe Nova Lima e Belo Horizonte, faz um quadrilátero, tá? Então, aqui é muito, muito rico, tá? Por quê? Porque ele apresenta grandes reservas de ouro, ferro, topázio, esmeralda. E nessa região de Minas, as buscas por essas pedras preciosas, elas logicamente se iniciaram, né, no século XVIII, por volta de 1700 alguma coisa, né, após a notícia de que espanhóis, né, entraram com uma grande quantidade de prata em seu território, que foi extraída daqui. E esse acontecimento fez com que os portugueses, né, adentrassem aqui no nosso território em direção ao interior a buscar esses metais preciosos, né, período então conhecido como ciclo do ouro, tá? Onde nosso país foi colonizado, explorado, roubado, tá? Então, eles vieram, portugueses, espanhóis, vieram aqui, rebentaram com tudo, exploraram o que podiam e levaram, né, e levam até hoje a nossa riqueza, né? Nosso país ainda é explorado. Então, os primeiros, né, descobrimentos de metais preciosos aqui na região, ela aconteceu por volta de 1690, tá? 1690, querendo ou não, é no século XVII, tá? E fizeram com que o número de expedições aumentasse consideravelmente, tornando Ouro Preto e Mariana, por exemplo, importantes cidades por sua economia mineradora. Então, aqui é uma foto de um mapa físico e é todo esse quadrilátero aqui, ó, que é esse desenho que vocês estão vendo, tá? Então, vocês estão vendo essa parte aqui, ó, é de serra, esse marrom. Você vê a altitude que é de 1.900 metros até. Então, são partes rochosas, tá? Que é a formação dos nossos escudos cristalinos. E para a gente ressaltar, que eu acho que vale, é que essa região sofreu, né, ao longo do tempo significativos, o quê? Quando você tem exploração, você tem impactos ambientais, pois a exploração de recursos minerais, como o ouro e outros, ela gera o quê? Ela gera uma alteração na paisagem, né? Com o quê? A retirada da vegetação, a questão do solo, né? Porque mexe, você rasga o solo e provoca o quê? Assoramento de rios, além da contaminação pelo uso de mercúrio, né? Para separar o ouro dos sedimentos. Então, o que é
mercúrio, quando eles vão lá para tentar achar esse ouro, não é que eles vão explodir ou cavar, enfim, já vai achar a cor amarela, não. Eles vão pegando porções de areia numa peneira, no rio, para poder lavar. Então, eles colocam esse mercúrio dentro dessa porção de areia, nessa peneira, e aí eles vão na água para lavar. E aí o mercúrio dá essa cor amarela quando é o ouro. Então, quer dizer, esse mercúrio que foi lavado na água, ele tá o quê? Contaminando todo o rio, tá ok? E recentemente, né, com esse quadrilátero aqui, né, ela sofreu o quê? A contaminação de registro da exploração do ferro, né? Que foi o quê? Da barragem do Fundão, que vou mostrar a foto, foi muito triste, que foi próxima à cidade de Mariana, bem aqui, ó, tá? Que foi o quê? Foi o rompimento da barragem, né? Com rejeitos que chegaram até a afluente do Rio Doce, que praticamente matou o rio e toda a sua extensão ela foi poluída. Então, quer dizer, a fauna, que são os animais né, aquáticos, e a flora, que é a vegetação, praticamente desapareceu em virtude desse acidente. Né? Então, matou-se o rio, matou os animais desse rio, em volta desse rio, e a vegetação também. E só para ressaltar que essa contaminação chegou até o litoral do Espírito Santo, tá? Que chegou a poluir uma parte da nossa costa aqui, que é o nosso Oceano Atlântico. E aqui, que é a barragem do Fundão, tá? Então, essa é uma foto, duas fotos de satélite, né? Então, como era antes, né? A cidadezinha que ficava embaixo dessa barragem de mineradores, que foi uma mineradora privatizada pelo governo do Fernando Henrique, se eu não me engano, em 96 a 97, foi vendida para um grupo estrangeiro que fez a barragem de qualquer jeito, com materiais mais baratos, e aonde nosso país não tem uma lei ambiental rígida, né? Tudo se pode, tudo se faz e não acontece nada até hoje. Então você tem dois crimes, né, inaceitáveis: a morte dessas pessoas, né, que morreram, a perda, né, material, né, que as pessoas tinham casa, comércio, tudo aqui, e a mais drástica de todas para mim, que é a perda do quê? Do rio, a perda da vegetação, a perda do meio ambiente, tá? Então, você matar um rio é inadmissível. E até hoje não se tem culpados. Bom, então aqui é uma foto de como era, aí quando a barragem estourou, tá? Você vê a dimensão disso. Isso aqui são lamas com dejetos de restos de minérios, tá? Então, dentro dessa lama você tem minérios de ferro, que é altamente tóxico, tá? E aqui uma foto mais, né, uma foto mais de pertinho para você ver como ficou a vila, né, o vilarejo de onde essa barragem se encontrava mais alto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? Então, a próxima aula vamos falar sobre as formas superficiais da Terra, tá? Então, superficiais o que? São essas terras emerges, né? A nossa estrutura, a nossa crosta, tá ok? Então, até a próxima aula, pessoal.